Qual é o nome dele? Caian Rossi é o nome dele? É isso aí? Não, não, ou é o comentário dele? Não, é o Lucas Fusca 150. Eu gosto dos vídeos dele, tá? Ele traz vídeos muito bons, tá? Provavelmente esse rapaz é de esquerda, né? Tem todo jeito. Mas eu acho os vídeos deles muito, muito bons. Já curti vários, já comentei alguns. Só que este vídeo dele que eu trouxe, eu discordo profundamente. E eu vou mostrar pra você como a gente tem essa visão romântica das coisas, tanto da administração pública, quanto dos planejamentos urbanos, dos nossos espaços urbanos. Eu vou mostrar esse vídeo pra você, como ele tem um ar bonito, como ele tem um ar, né, sensível ai, como ele é bonzinho. Só que no final das contas, esse vídeo eu discordo dos argumentos dados nesse vídeo. Vamos assistir, vamos lá. Hoje é sexta-feira, e sexta-feira é dia de quê? De passar raiva. A origem e sentido da arquitetura é bem simples. Produzir espaços para a resistência e permanência do ser humano. Mas e quando essa arquitetura vira 360 e se torna hostil? No século XXI se popularizou a técnica. Não é que ela vira 360, ela vira 180, né? Se você vira 360, você tá indo pro mesmo lugar. Né? Mas vamos lá, dá play. De produzir mobiliários, elementos e materiais com o único intuito de afastar e prejudicar o ser humano. É um recado que diz bem claro, não se sinta confortável. E quando alguma coisa não serve para o bem, é fácil de virar moda. Utilizado principalmente para afastar pessoas em situação de rua, a arquitetura hostil busca dificultar ainda mais a vida invisível de quem a cidade nunca buscou olhar. E se você é o tipo de pessoa que não se importa com ninguém além de você mesmo, calma que tá tudo bem. A arquitetura hostil também vai te atingir. Ruas e praças com cada vez menos espaços de descanso e respiro, aos poucos a cidade vai se tornando um espaço de conflito para quem ela devia servir, os seres humanos. E é óbvio que essa história não acaba aí, hoje é sexta. Alguma mente genial por trás disso pensou, e se a gente expandir essa hostilidade para outros seres vivos? Árvores cercadas de espinhos para impedir que gatos, macacos ou micos possam andar, e estruturas arquitetônicas contra ninhos de pássaros são cada vez mais populares. Passamos do ponto de atrapalhar apenas a vida humana, precisamos ir além. E quando uma cacatua consegue ser mais inteligente que nós, há algo profundamente errado na sociedade. E não se enganem, essa hostilidade ela só essa última parte dele que ele falou. Pode vir colorida, criativa e simpática. Esse papo não é sobre estética, é sobre... Aí ele mostra, o que ele está denunciando aí? Ele está denunciando a tal da arquitetura hostil, né? Que é você de forma egoística, né? Tornar um ambiente hostil para a permanência humana. O problema é o seguinte, cara, nós vivemos num ambiente social, principalmente em grandes metrópoles, onde um dos problemas, inclusive de planos diretores restritivos, é a fabricação em massa de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Quando você tem, por exemplo, planos diretores hostis que fazem com que as pessoas sejam expulsas para as periferias da cidade, essas pessoas não têm acesso à educação, saúde, segurança, etc. Você torna essas pessoas marginalizadas e muitas vezes isso se reflete num sintoma que é muito morador de rua, muita pessoa em situação de vulnerabilidade perambulando pelas metrópoles. Isso é um problema que deve ser resolvido na sua base. Se você tem um problema onde você tem muitas pessoas morando na rua, você precisa de equipamentos sociais, você precisa atender essas pessoas, você entender o problema para tirar essa pessoa da rua. É ridículo que você denuncie, entre aspas, um empresário que está ali tentando sobreviver e contribuindo com impostos, inclusive para solucionar o problema dessas pessoas que estão em situação de rua, tá? Que o cara coloca um negócio para um mendigo não ficar dormindo na porta dele. Que o poder público tem que fazer um banco onde uma pessoa não possa dormir nele, porque aquele banco não foi feito uma pessoa ficar lá dormindo, fedida, atrapalhando aquele lugar. Então você precisa criar a tal da arquitetura hostil, porque infelizmente isso é um sintoma de uma cidade doente. Entendeu? Então não dá pra você culpar a arquitetura hostil. É como se eu pegasse, uma casa tá pegando fogo, aí eu vou lá e jogo água. Pô, mas você molhou o quadro. Cara, mas eu molhei o quadro porque tava pegando fogo. Né? Então não dá pra você culpar o empresário que coloca ali uma arquitetura hostil pro cara não sentar na vitrine da padaria dele. Ele coloca um negocinho de metal pra pessoa não sentar. Porque senão vai um mendigo deitar ali e vai simplesmente atrapalhar uma atividade econômica que faz com que, inclusive, essa arrecadação de impostos tire o mendigo da rua. Então fica bonito dizer isso, né? Inclusive, é óbvio, ele mostrou um caso extremo ali de uma árvore cheia de espinho, coisa horrorosa, né? E põe aquele clichê, agora a gente está atrapalhando as vidas dos animais. Sim, cara, a atividade humana, via de regra, ela atrapalha a flora e a fauna local, né? A gente precisa fazer um exercício para justamente não ter, né, esse tipo de problema e controlar esse tipo de praga. Porque, no fim, se você pega, por exemplo, pombo é uma praga urbana. Tá? Por exemplo, na empresa em que a gente construiu o prédio da empresa, a gente teve que pensar diversas maneiras para que as pombas não ficassem criando ninhos e estragando as nossas lajes.
A arquitetura hostil é arquitetura hostil, cara. Infelizmente, a atividade humana, ela precisa disso, né? Então, eu acho muito triste que a gente romantize tanto isso. Não, a arquitetura não pode ser hostil. Cara, só que você deixa um banco sem um obstáculo no meio, ficam lá morando mendigos. E aí você tem ainda mais dificuldade em levar esse cara para onde esse cara tem que estar. Você precisa levar um cara desse pra uma casa de acolhida, entendeu? E aí você chega pra um cara desse, ele não quer ir pra casa de acolhida. Aí a prefeitura faz algo ainda pior. Ele centraliza, né, a assistência social, dá uma sopa e um cobertor, e o cara inclusive fica à mercê de um traficante de droga lá que vai vender crack pra ele ali. Então a arquitetura hostil, cara, ela não é causa, ela é consequência. Ela é consequência de uma cidade doente. E aí vem a parte mais preocupante do vídeo, que é essa daqui. O desejo de prejudicar o espaço público. Qual a utilidade de uma cidade onde seus cidadãos não se sentem confortáveis nela? Isso aqui é mais que um produto. É uma mensagem de que falhamos como produtores de arquitetura e principalmente como seres humanos. O aumento da população em situação de rua é um problema sim, mas isso aqui não pode ser visto como uma solução. É apenas uma ilusão de ótica. Atrapalhar o sono de uma pessoa menos favorecida não vai fazer com que ela desapareça. Pausa aqui, cara, pausa aqui. Não é atrapalhar o sono dessa pessoa, é tirar ela da rua e levar pra onde ela deve estar. Numa casa de acolhida, né? Não é atrapalhar o sono. É o seguinte, eu vou dar um exemplo pra você. No posto que eu comprei uma vez, tinha um cara que ele ficava dormindo ali, né? Ele ficava dormindo e ele sempre acordava mais cedo do que o meu posto abria. Então quando dava, sei lá, 5 horas da manhã ele saía, eu quase não via esse cara. Por algum motivo, ele não sei se ele começou a usar mais droga ou beber mais álcool, ele começou a não acordar mais cedo do que a abertura do posto. A gente tinha que ir lá recorrentemente acordar ele. Ô, meu, tudo bem, tem como você sair daqui, cara, por favor? E ele acordava numa boa. E uma hora ele começou a ficar hostil, né? E ele trouxe uma cachorra lá pro posto, e aí a cachorra não ia embora. Às vezes ele saía, a cachorra ficava lá, e às vezes a cachorra quase era atropelada, não sei o que lá. O que eu fiz? Eu troquei uma ideia com ele, falei, cara, o seguinte, cara, a sua cachorra, ela vai ter que sair daqui, nem era a cachorra dele, ele trazia, mas ele nem cuidava da cachorra. Então tem um abrigo, né, de cães aqui do lado da praça, numa praça, tinha um abrigo de cães na praça. Eu falei assim, eu vou levar tua cachorra lá, cara, eu vou pedir um favor pra você, cara, tem como você não dormir mais aqui? Porque isso é um problema tal, e ele aceitou numa boa. Acredite se quiser, um dia veio eu nunca vou me esquecer, veio um cara num Palio vermelho com a camiseta do PT, juro, é um clichêzaço. Isso foi 2010. Dando um chilique, tava com o braço quebrado. Foi julho de 2010. Dando um puta chilique. Você expulsou o cara que dormia aqui. E você maltratou a cachorra, que eu não sei o que lá. Mas, juro, foi irônico, cara. O cara tava dando um puta no chilique, tava reformando. Eu falei, cara, eu não expulsei a cachorra, cara. A cachorra tá num abrigo que é aqui na praça, eu juro. Ela tá. Se você atravessar a praça, você vai ver a cachorra ali. E o cara não teve problema nenhum. Eu conversei com ele, saiu. Ele só não dorme mais aqui. Eu juro, eu tava falando com o cara tava dando chilique. Veio um carro velho. Era uma Belina, um carro assim, um carro bem velho, com um monte de cachorro dentro. Era o cara do abrigo, com a cachorra dentro. Aí eu, olha a cachorra ali. Aí o cara, oi, aí, tudo bem? Ela tá bem, tá? Eu nem lembro o nome da cachorra agora. Tá, ela tá aqui, ela tá na brigada, tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o cara ficou com aquela cara de bunda, eu falei, tá vendo, cara, você tá causando aqui à toa. Então, novamente, existe, cara, uma tendência a essa, não é nem glamorização, a você sinalizar virtude, dizendo que você está muito preocupado com essas pessoas. Mas, de fato, quando você faz com que essa pessoa se sinta confortável dormindo numa praça, você está tirando ela de um ambiente que ela deve estar. Que é uma casa de acolhida com uma cama, um teto, uma sopa, uma água, um assistente social para dar assistência completa a essa pessoa. Então a tal da arquitetura hostil, na verdade, ela é um direcionamento para que aquela pessoa não fique lá. E aí vem a parte mais complicada do vídeo, que é agora. Dá like na live aí, vai meu. Some 300 likes, dá like que hoje a pauta tá estralante. Tem muita coisa, beleza? Vambora, vai lá. No Brasil, a gente tem a lei Padre Júlio Lancelotti, que busca frear um pouco esse mecanismo. E se um padre idoso precisou pegar uma marreta para conseguir solucionar isso, tem algo muito esquisito na construção de nossas cidades. E depois disso tudo, você até pode achar que isso nunca vai te alcançar. Mas lembre, pobreza é uma questão de métrica. E na cabeça de quem produz a hostilidade, você está mais próximo do morador de rua do que de se sentar na mesa de quem manda. Hoje você está... Vamos lá. Uma logiquinha marxista no final com um apelo ao padre Júlio Lancelotti. Olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Se tem uma coisa que o padre Júlio Lancelotti faz mesmo é marretar, né? Mas não é marretar a arquitetura hostil. Né? Um padre idoso, ele não tá muito preocupado com a arquitetura hostil, não, cara. Ele tá muito preocupado em, neste caso, né, desse senhor, em usar essas pessoas, tá? Em manipular essas pessoas, para inclusive instrumentalizar essas pessoas para sua luta política. Para ele tirar foto aparecer na Folha, para líderes políticos irem lá e falar, ó, como ele é legal, ele dá sopa para essas pessoas. Se você tiver casas de acolhida que acolhem essas pessoas, como é que ele vai tirar uma foto dando sopa para elas, não é mesmo? E assim, cara,
não destrua a sua vida na internet apoiando o senhor Júlio Lancelotti. Eu vou te dizer uma coisa, o que eu acho, tá? O senhor Júlio Lancelotti é um senhor muito protegido hoje por algum motivo que ninguém sabe. Eu acho que o dia que esse senhor, eventualmente, né, como todos nós um dia, quando ele se for, eu acho que muitas coisas vão aparecer, tá? Então, eu deixo um alerta. Tomem cuidado ao associarem a sua imagem ou a defenderem ao senhor Júlio Lancelotti, tá? Beleza? Gostou dessa análise? Assista a live do iDetalhe no canal do MBL Live TV ao meio-dia. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.